Você já sentiu que está travado por dentro? Que a tua vida podia ser diferente, mas algo invisível te segura no mesmo lugar? Que você ora, você lê, você tenta, mas o peso continua? Eu quero te contar uma história hoje. Uma história antiga, esquecida por muitos, mas que carrega um segredo poderoso sobre liberdade, fé e o momento exato em que Deus age. É a história de 4 homens leprosos que estavam morrendo de fome às portas de Samaria. Homens rejeitados, esquecidos, sem futuro. E no dia mais improvável, eles tomaram uma decisão que mudou o destino de uma nação inteira. Mas antes de te contar o que aconteceu com eles, eu preciso te mostrar o que essa história tem a ver com você. Agora, hoje, nesse exato momento da tua vida. Fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir pode ser a chave que está faltando. E se isso tocar o teu coração, deixa teu like, se inscreve no canal, porque a gente vai caminhar juntos por verdades que libertam de verdade. Não é só conteúdo, é vida. Vamos para Samaria. A cidade estava sitiada. O exército arameu cercou tudo. Ninguém entrava, ninguém saía. A fome era tão grande que as pessoas estavam comendo esterco de pomba. Mães estavam perdendo a sanidade. O rei de Israel rasgou as vestes em desespero e colocou a culpa em Deus. Ele disse: "Que eu espere mais do Senhor." Era o caos total. A cidade inteira estava condenada. Não havia solução humana, não havia plano B. Era o fim. E do lado de fora dos portões, isolados por causa da lepra, havia 4 homens. Nem dentro da cidade eles podiam entrar. Rejeitados pelos de dentro, ameaçados pelos de fora. Eles estavam literalmente entre a morte e a morte. Pensa nisso. Eles não tinham nada, nenhum recurso, nenhuma esperança visível, nenhuma porta aberta. E foi exatamente ali, naquele lugar de total impossibilidade, que algo mudou. Um deles olhou para os outros e disse: "Por que estamos aqui sentados esperando morrer?" Escuta essa frase de novo. Por que estamos aqui sentados esperando morrer? Eles não tinham fé perfeita. Eles não tinham revelação profunda. Eles não eram profetas. Eles eram 4 homens desesperados que tomaram uma decisão simples. Vamos nos mover. Se ficarmos aqui, morremos. Se entrarmos na cidade, morremos. Se formos até o acampamento inimigo, talvez nos matem, mas talvez eles tenham misericórdia. Pelo menos a gente tenta. E eles foram. No crepúsculo, 4 leprosos cambaleando em direção ao exército inimigo. Eles não sabiam, mas naquele exato momento, Deus fez o exército arameu ouvir um barulho de carros de guerra, cavalos, um grande exército se aproximando. Os arameus pensaram que o rei de Israel tinha contratado os hititas e os egípcios para atacar. Eles entraram em pânico total. Largaram tudo: tendas, comida, ouro, prata, cavalos. Fugiram para salvar a vida. O acampamento inteiro estava vazio. E quando os 4 leprosos chegaram, eles encontraram o impossível: mesas cheias, vinho, pão, riquezas, liberdade. Eles começaram a comer, beber, pegar ouro, esconder prata. Estavam em êxtase. Mas então, no meio da festa, um deles parou e disse: "Não estamos fazendo certo. Este é um dia de boas novas e nós estamos calados. Se esperarmos até o amanhecer, o castigo virá sobre nós. Vamos e demos aviso à casa do rei." Eles voltaram, bateram no portão, gritaram, contaram o que viram. No começo, ninguém acreditou. O rei achou que era armadilha. Mandaram batedores. Os batedores confirmaram. O acampamento estava vazio. A trilha dos arameus estava cheia de roupas e objetos largados na fuga desesperada. E então o povo saiu correndo, pegou a comida, saqueou o acampamento. A profecia do profeta Eliseu se cumpriu ao pé da letra. Farinha e cevada seriam vendidas a preço baixo no dia seguinte. A cidade que estava condenada foi salva. E tudo começou com 4 homens que decidiram se mover. Agora deixa eu te perguntar:
Qual é o teu cerco? O que está te isolando? Qual é a fome que está corroendo a tua alma por dentro? Porque a verdade é que muitos de nós estamos vivendo sitiados, não por um exército visível, mas por muros invisíveis. Medo, vergonha, culpa, mágoa, ansiedade, descrença. A sensação de que não vai mudar. A sensação de que você já tentou e não deu certo. A sensação de que Deus se esqueceu de você. E você sabe o que mais dói? É que, assim como aqueles leprosos, muita gente está sentada bem na porta da própria liberdade, mas não se move. Está esperando. Esperando o quê? Esperando sentir vontade. Esperando que alguém venha te buscar. Esperando que Deus faça tudo enquanto você fica parado. Escuta isso com atenção. Deus age quando você se move, não porque Ele precisa de você, mas porque Ele escolheu trabalhar através da tua fé ativa, não da tua paralisia passiva. Jesus disse em Marcos capítulo 7, versículo 21, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Ele não estava falando de demônios externos, ele estava falando do que nasce dentro de você. A batalha não é só lá fora. A batalha maior está na tua mente, no teu coração, nas coisas que você acredita sobre si mesmo, sobre Deus, sobre o teu futuro. E enquanto você acreditar que está condenado, você vai viver condenado. Enquanto você acreditar que não tem saída, você não vai buscar a porta. Os leprosos não tinham garantia. Eles não tinham promessa audível, eles tinham uma escolha, ficar ou se mover. E a fé verdadeira, muitas vezes, não é ter certeza absoluta. É dar o passo mesmo sem ver o chão. É levantar mesmo quando o corpo dói. É orar de novo mesmo quando parece que Deus não ouve. É perdoar mesmo quando a ferida ainda sangra. É declarar a palavra mesmo quando a realidade grita o contrário. Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Leva cativo. Isso significa que você tem autoridade sobre o que entra e o que fica na tua mente. Mas essa autoridade precisa ser exercida. Não acontece sozinha, não é automática. Você já reparou como a gente deixa qualquer pensamento entrar? Medo do futuro? Entra. Lembrança dolorosa do passado? Entra. Comparação com os outros? Entra. Dúvida sobre o caráter de Deus? Entra. A gente abre a porta da mente e deixa entrar qualquer coisa. E depois reclama que está ansioso, deprimido, sem paz. Mas ninguém te ensinou que você pode fechar a porta. Ninguém te ensinou que você pode expulsar um pensamento. Ninguém te ensinou que substituir a mentira pela verdade não é fingimento. É guerra espiritual. Quando vier o pensamento, você não vai conseguir. Você para e diz, não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando vier, Deus te abandonou. Você para e diz, não, Ele prometeu nunca me deixar nem me desamparar. Quando vier, você é um fracasso, né? Você para e diz, não, eu sou nova criatura em Cristo, as coisas velhas já passaram. Isso não é pensamento positivo, isso é fé bíblica, isso é lutar com a palavra, isso é tomar posse da verdade que te liberta. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas conhecer aqui não é só saber de cor. É deixar a verdade penetrar tão fundo que ela muda a forma como você pensa, sente e age. Agora vamos mais fundo. Por que é tão difícil se mover? Por que é tão difícil mudar? Porque o cerco não é só externo. O cerco está dentro. Tem 3 muros principais que prendem a maioria das pessoas. O primeiro muro é o medo. Medo de tentar e falhar de novo. Medo de ser rejeitado, medo de decepcionar, medo de não ser suficiente, medo de que Deus não apareça. Esse medo te paralisa porque ele te convence de que é mais seguro não fazer nada.
Mas a Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 18, o perfeito amor lança fora o medo. O amor de Deus por você não depende do teu desempenho. Ele te ama no teu pior dia. Ele te ama quando você falha. Ele te ama quando você duvida, e esse amor é a base da tua coragem. Não é arrogância, é confiança no caráter dele, não na tua capacidade. O segundo muro é a culpa. Você carrega o peso do que já fez, do que não fez, do que falou, do que calou. E esse peso te diz, você não merece ser livre. Mas escuta isso. Jesus não morreu por quem merece. Ele morreu por quem não merece. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz, Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ainda. Não depois que você melhorar. Não depois que você se endireitar. Agora. Na bagunça, no fracasso, na vergonha, Ele te alcançou ali. E se Ele te alcançou, Ele te quer livre. A culpa não vem de Deus, vem do acusador. E Jesus já silenciou toda a acusação na cruz. O terceiro muro é a descrença disfarçada de realismo. Você olha para as circunstâncias e diz, não tem como. Você olha para a tua conta bancária, para o teu relacionamento quebrado, para o teu corpo doente, para o teu passado sujo, e conclui que não tem jeito. Mas descrença não é humildade, descrença não é sabedoria, descrença é insulto ao poder de Deus. Os leprosos podiam ter olhado para o exército arameu e dito, somos 4, eles são milhares, vamos morrer. Mas eles não sabiam que Deus já tinha esvaziado o acampamento. Eles não precisavam vencer o exército. Eles só precisavam caminhar até a provisão que já estava pronta. E quantas vezes a tua vitória já está pronta, mas você não caminha até ela porque ficou preso na análise, na dúvida, no não dá? Pensa nisso. Deus não te chamou para ser realista. Ele te chamou para ser obediente. Ele não te chamou para calcular as probabilidades. Ele te chamou para confiar nele. Agora vem a parte prática. Como sair do cerco? Como se mover quando tudo dentro de você grita, fica parado? Eu vou te dar passos simples, mas poderosos. Primeiro, identifica o pensamento que te prende. Dá nome para ele. Não foge, não disfarça. Olha para ele e pergunta, isso é verdade segundo a palavra de Deus ou é uma mentira que eu acreditei? Se não passar no teste da palavra, expulsa. Em voz alta, se for preciso. Eu não aceito esse pensamento. Eu escolho crer na verdade. Segundo, substitui imediatamente. Natureza vazia é perigosa. Se você só expulsa o pensamento negativo, mas não coloca verdade no lugar, ele volta com força. Então, você expulsa a dúvida e declara, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você expulsa o medo e declara, Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Você expulsa a desesperança e declara, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Terceiro, cuida do que entra. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Isso é um filtro, não é alienação, é proteção. Você não pode encher a tua mente de negatividade o dia inteiro e esperar ter paz à noite. Você não pode passar horas vendo tragédia, fofoca, comparação e depois reclamar que está ansioso. Guarda a tua mente como você guardaria um jardim. Não deixa qualquer semente brotar ali. Quarto, fala a palavra em voz alta. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quando você fala a palavra, você ouve com os teus próprios ouvidos. Isso fortalece a tua fé. Não é magia, é princípio espiritual. A palavra é viva e eficaz. Isaías, capítulo 55, versículo 11 diz, a minha palavra não voltará vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Deus não apenas abençoa a palavra, Ele a cumpre.
Mas ela precisa sair da tua boca com fé, não com dúvida. Quinto, perdoa quem te feriu. Eu sei que isso dói. Eu sei que é injusto, mas a falta de perdão é um veneno que você toma esperando que o outro morra, e enquanto você segura rancor, você está preso. Jesus foi claro em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Perdão não é sentimento, é decisão, é soltar, é dizer, eu não vou mais carregar isso. Eu entrego essa pessoa e essa dor nas mãos de Deus. Sexto, age na direção da promessa, mesmo que seja um passo pequeno. Os leprosos não correram, eles cambalearam, mas eles foram. Deus honra movimento, não perfeição. Você quer mudar de vida? Começa a acordar cedo para orar. Você quer restaurar o casamento? Começa a abençoar em vez de cobrar. Você quer vencer a depressão? Começa a agradecer por 3 coisas todo dia, mesmo que seja difícil. Fé sem obras é morta. Não porque as obras salvam, mas porque a fé verdadeira sempre produz ação. Agora escuta isso. O maior milagre da história dos leprosos não foi achar comida. Foi a transformação interna que aconteceu naquele caminho. Eles saíram como rejeitados e voltaram como portadores de boas novas. Eles saíram com medo e voltaram com urgência. Eles saíram pensando só na própria sobrevivência e voltaram preocupados com a cidade inteira. Isso é o que acontece quando você se move na direção de Deus. Você não apenas recebe provisão, você é transformado no processo. E tem uma coisa linda no final da história que muita gente não percebe. O rei de Israel era cético. Quando os leprosos trouxeram a notícia, ele não acreditou. Ele disse, é armadilha. Ele mandou batedores. E só depois de ver a evidência, ele liberou o povo. Mas Deus já tinha feito o milagre antes. A libertação não esperou a fé do rei. Ela esperou o movimento dos leprosos. Isso significa que a tua liberdade não depende da aprovação dos outros. Não depende de quem acredita em você. Não depende de quem torce contra. Depende de Deus e da tua disposição de obedecer. Tem gente que vai duvidar, tem gente que vai te chamar de louco, tem gente que vai dizer que você está iludido. Deixa, caminha mesmo assim. Porque quando o milagre acontecer, os mesmos que duvidaram vão correr atrás da bênção que você encontrou. Mas tem um detalhe sombrio no final da história que não pode ser ignorado. Havia um oficial do rei que zombou da profecia de Eliseu. Quando o profeta disse que haveria farinha e cevada baratas no dia seguinte, esse oficial respondeu com sarcasmo. Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso acontecer? E Eliseu disse, eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás dele. E foi exatamente o que aconteceu. No dia seguinte, quando o povo saiu correndo em direção ao acampamento arameu, esse oficial foi pisoteado na porta e morreu. Ele viu a provisão, mas não comeu dela. Por que eu te conto isso? Porque tem pessoas que vão ver o milagre de Deus na vida dos outros, mas vão morrer de fome porque não acreditaram quando era a vez delas, porque zombaram, porque duvidaram, porque acharam que Deus não podia ou não ia. E eu não quero que você seja essa pessoa. Eu não quero que você veja os outros livres e fique preso. Eu não quero que você veja a provisão de longe, mas nunca prove dela. Então agora, nesse momento, eu vou te fazer a mesma pergunta que os leprosos se fizeram. Por que você está aí, sentado esperando morrer? O que te segura? O que te impede de levantar e caminhar? Porque a verdade é que Deus já fez o trabalho pesado. Jesus já derrotou o inimigo. A cruz já quebrou toda a maldição. A ressurreição já garantiu a tua vitória. O acampamento já está vazio. A provisão já está pronta. Você só precisa caminhar até lá. E eu sei que dói. Eu sei que é difícil. Eu sei que tem dias que você quer desistir. Mas escuta,
não é de um dia para o outro. Renovação de mente é processo. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transforma-vos. É contínuo, é diário, é batalha, mas é vitória garantida para quem não desiste. Tem dias que você vai errar, tem dias que o pensamento vai voltar, tem dias que a dúvida vai gritar mais alto. Tudo bem, levanta de novo, declara de novo, perdoa de novo, confia de novo. Deus não desistiu de você, então não desista de você. Pensa na cena, 4 leprosos cambaleando no crepúsculo. Eles não eram heróis, eles não eram guerreiros, eles eram sobreviventes desesperados. Mas aquele passo deles mudou uma nação. Aquela decisão simples de vamos tentar abriu o caminho para todo um povo comer. E talvez, só talvez, o passo que você precisa dar hoje não seja só por você. Talvez seja para abrir caminho para alguém que vem atrás. Talvez seja para teus filhos verem que Deus é fiel. Talvez seja para tua família ver que mudança é possível. Talvez seja para tua igreja ver que fé funciona. Você não está sozinho nessa caminhada. Deus vai contigo. E Ele não apenas vai, Ele prepara. Enquanto você caminha, Ele está na frente removendo obstáculos, abrindo portas, confundindo inimigos. Você não precisa saber como. Você só precisa confiar. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 dizem: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não te estribes no teu próprio entendimento. Isso significa: pare de tentar entender tudo. Pare de exigir explicações. Pare de esperar que Deus te mostre o final antes de você dar o primeiro passo. Ele não funciona assim. Ele te dá luz suficiente para o próximo passo. E quando você dá esse passo, ele acende a luz para o passo seguinte. É assim que fé funciona. É assim que caminhada com Deus funciona. E olha, eu quero ser honesto contigo. Nem sempre vai ser fácil, nem sempre vai ser rápido, mas vai valer a pena. Porque no final, quando você olhar para trás, você vai ver que não foi você que sustentou a tua fé. Foi Deus que te sustentou. Não foi você que venceu. Foi Ele através de você. E toda a glória vai para Ele. Então vamos fazer diferente agora. Não quero que você só ouça. Quero que você responda. Comenta aqui embaixo uma frase simples, mas poderosa. Eu escolho me mover. Não precisa explicar. Não precisa contar detalhes. Só deixa esse compromisso registrado, porque quando você declara, algo muda. Quando você assume publicamente, você cria responsabilidade, e Deus honra isso. E se essa mensagem tocou teu coração, compartilha com alguém que está no cerco, com alguém que está paralisado, com alguém que precisa ouvir que ainda há esperança, porque assim como os leprosos voltaram para contar as boas novas, você pode ser o instrumento de Deus para trazer esperança para alguém. Não guarda isso só para ti. Quero terminar com uma imagem. Imagina você de pé diante de uma porta fechada. Você já tentou abrir 1000 vezes e não conseguiu. Você já chorou ali, já gritou, já desistiu. Mas hoje, Jesus se aproxima. Ele não arromba a porta. Ele estende a mão e coloca uma chave na tua mão. E ele diz: essa porta nunca esteve trancada por fora. Ela estava trancada por dentro. E a chave sempre esteve com você. Chama-se fé. Agora abre. Você ouve. Olha para a chave na tua mão. Olha para a porta. E pela primeira vez em muito tempo, você sente que pode. Não porque está tudo resolvido, não porque você virou forte de repente, mas porque Ele está ali. E se Ele está, é possível. Você coloca a chave na fechadura, gira e a porta se abre. Do outro lado não é perfeição, é caminho, é luz, é possibilidade, é vida. E você dá o primeiro passo. Eu oro que você dê esse passo hoje. Eu oro que você saia do cerco. Eu oro que você prove da provisão que Deus já preparou.
Eu oro que você viva a liberdade que Jesus conquistou para você. Eu oro que a tua mente seja renovada, que o teu coração seja curado, que a tua fé seja fortalecida e que a tua história seja testemunho do poder de Deus. Não desiste, não para, não fica sentado esperando morrer. Levanta, caminha e vê o que Deus vai fazer. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde o teu coração e a tua mente. E que você saiba, no mais profundo da tua alma, que você não está sozinho. Você não foi esquecido e a tua história ainda não terminou. Deus está escrevendo algo lindo através da tua vida. Confia nele, fica na paz e até a próxima.